Sejam muito bem-vindos de volta. No vídeo de hoje eu vou falar sobre islamismo. Eu trouxe algumas anotações aqui a respeito da sua origem histórica, as suas principais afirmações doutrinárias que contrapõem com o ensino bíblico e como que a escritura apresenta uma visão diferente do islamismo. Bem, a gente pode começar se lembrando que o islamismo tem sua origem ali no século VII, na Península Arábica, com o seu principal profeta, Maomé, nascido em Meca por volta ali de 570 depois de Cristo. Segundo a tradição islâmica, aos 40 anos mais ou menos, Maomé ele teria recebido revelações do anjo Gabriel, que seriam compiladas posteriormente no Corão. A gente chama de Alcorão, mas é o artigo, né? O Corão, que é considerado pelos muçulmanos a palavra final de Deus, Alá. Em 622 depois de Cristo, então, Maomé e os seus seguidores eles saem de Meca para Medina. Esse evento é considerado, é conhecido como a Hégira e marca o início do calendário islâmico. Essa data aqui é muito importante para nós, 622 depois de Cristo. E aí, então, o islamismo, a partir disso, cresce muito, se expande para a Ásia, para a África, para a Europa. Após a morte do profeta Maomé, em 632 depois de Cristo, surgiram, claro, divisões internas, ligadas, dentre outras coisas, à sucessão da liderança da religião poder ser feita por qualquer um de seus membros e não necessariamente os descendentes de Maomé diretamente, ou seja, os sunitas acreditariam que essa sucessão poderia acontecer e os xiitas afirmam que só descendentes diretos de Maomé poderiam liderar a fé. Então, basicamente, essa é a origem do movimento. Agora, o que são suas principais afirmações que destoam e que fazem ele um movimento religioso distinto do cristianismo bíblico? Primeiro, a cristologia. O Corão, se você tiver curiosidade de olhar, ele reconhece Jesus como um profeta importante, nascido de Maria, sem pecado, mas nega a divindade dele e a filiação eterna dele e a sua morte na cruz. Porque, ligando a isso, o conceito de Deus no islamismo, ele não é trinitário. Alá é o Deus único, então é uma espécie de monoteísmo absoluto, como o judaísmo. E não há nenhum tipo de espaço para uma concepção trinitária de Deus. Isso é considerado blasfêmia. Nega-se, portanto, a revelação de um Deus triuno, como faz na Escritura. Além disso, o Corão ele é uma revelação considerada superior, ele é a revelação final, é a palavra de Deus, que é superior à Escritura. Eles não consideram, então, a Escritura inspirada. A salvação é uma salvação, um sistema de salvação pelas obras, ensina que o homem vai ser julgado por suas obras boas e por suas obras más, que a salvação depende submissão à lei islâmica, a Sharia, em oposição, por exemplo, à salvação por meio da graça, como o cristianismo bíblico apresenta. E, claro, a autoridade e o protagonismo profético de Maomé como o último e o maior profeta no meio, assim, é o selo de todos os profetas que nega, então, a qualquer outro tipo de profeta, ou mesmo, até mesmo Jesus com a sua centralidade e ele sendo um portador de uma revelação superior. Bem, o que o cristianismo bíblico apresenta de divergência dessas concepções? A gente já falou isso aqui outras vezes. Primeiro, no cristianismo bíblico, Cristo é considerado Filho de Deus. Em João, no capítulo 1, versículo 14, diz que ele é o unigênito do Pai. Nós vimos a glória do unigênito do Pai. Nós também defendemos que Cristo morreu e ressuscitou para a nossa salvação. Ele morreu pelos nossos pecados, foi sepultado, ressurgiu ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e são palavras do apóstolo Paulo em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 3 e 4. A revelação de Deus se cumpre em Cristo, lá em Hebreus, logo nas primeiras palavras do autor da carta aos Hebreus, diz que havendo Deus outrora falado com muitas vezes, de muitas maneiras, agora, nos últimos dias, ele falou por meio do Filho. Então, há em Cristo Jesus um cumprimento e uma superioridade de anjos, profetas, poetas, sacerdotes, toda a teologia de Hebreus caminha nessa direção. Nós temos uma concepção trinitária de Deus, apesar do cristianismo também ser um monoteísmo, ele é um monoteísmo trinitário. A graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai, a comunhão do Espírito Santo, eles precisam ser com todas as pessoas. Essa é a bênção que está lá em 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 13. A salvação é considerada um dom gratuito de Deus, ele nos salvou não por obras de justiça, por algo que houvéssemos feito, mas segundo as suas misericórdias, está lá em Tito, capítulo 3, versículo 5.
E Cristo é o único mediador entre Deus e os homens, porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus. Isso foi o apóstolo Paulo que disse, 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 5. Portanto, apesar de pontos de encontro, de pontos de contato entre o islamismo e o cristianismo, o seu monoteísmo, a presença, a menção de Cristo ali, mas há divergências que ainda são irreconciliáveis e fazem com que sejam religiões distintas. O cristianismo bíblico tem outras concepções a respeito da palavra de Deus, de Cristo, da salvação, que fazem com que seja irreconciliável essa aproximação.